Olá, bom dia, eu sou a Ana Train, psicóloga e mãe indoor. A quinta fala sobre os pitacos é o seguinte: como gentilmente mandar a pessoa guardar seus pitacos. Será que é possível guardar os pitacos? Porque me parece que o pitaco é uma coisa que já está vindo num formato de transbordamento, que é aquilo que não está mais se aguentando, é aquilo que não cabe mais em si. Então ele sai em forma de pitaco. E daqui vem a terceira premissa que eu gostaria de falar, que é com relação a esse transbordamento. Me parece que cada pitaco é uma história não contada, é uma história não ouvida, é uma história nunca perguntada. Isso significa que a pessoa tem tamanha necessidade de ser escutada que ela ocupa essa posição de se colocar frente a outras relações falando da sua experiência, falando de como ela acha que as coisas devam ser. Tem alguma coisa muito urgente aí pedindo para sair. E ali a gente precisa ter uma certa sensibilidade para conseguir canalizar essas coisas de uma maneira que não sejam destrutivas para quem está ouvindo, mas também não sejam destrutivas para quem está falando. Que tem um elemento aí muito importante e íntimo que está sendo posto em jogo. Uma das coisas que a gente pode fazer é perguntar de antemão para algumas pessoas na nossa família como que foi tal situação ou tal coisa na vida dela antigamente. Por exemplo, quando a gente está para iniciar a introdução alimentar com o nosso filho, com o nosso bebê, a gente pode perguntar para as pessoas na família extensiva como é que foi a introdução alimentar para cada um deles. Por que isso é interessante? Porque de antemão a gente vai estar dando a palavra, vai estar dando passagem para essas histórias poderem vir, e essa contação de história é muito importante. Se a gente pensa que muito antigamente as histórias eram contadas em comunidade, ao redor de um fogo, no momento de finalização de um dia de caça, de um dia de cuidados, né? Vêm as histórias como um fechamento e como uma possibilidade de cada um poder também dar sentido às suas experiências particulares. Essas coisas não têm mais acontecido de uma maneira tão comunitária. Essas coisas acabam acontecendo muitas vezes nos consultórios particulares, nas igrejas, nos confessionários. Essas histórias acabam se perdendo muitas vezes. Então isso é uma forma que me parece que seria uma bela de uma prevenção aos pitacos que vêm tortos de alguma maneira, é quando a gente consegue de antemão perguntar para as pessoas alguma coisa sobre a vida delas. Como que foi o parto? Como que foi a amamentação para ti? Como que foi dar comida para o teu filho? Como é que tu fazia quando ele não aceitava? Você teve apoio? Teve ajuda durante o puerpério? Que puerpério não era falado na tua época? Mas tu sabe que hoje em dia existe todo um estudo que diz que a questão hormonal da mulher está diretamente vinculada. Gente, isso é uma troca tão rica que pode acontecer, que pode inclusive dar aquela mulher, por exemplo, que hoje em dia é vó, ou tia-avó, madrinha, enfim, que teve essa experiência há muito tempo e por algum motivo não se sentiu acolhida e ficou aquela coisa sem sentido, sem significação, flutuando dentro de si, de repente pode tomar um caminho diferente na sua rede neural de significação através dessa troca de histórias. Pode ficar claro para aquela pessoa que está sendo de repente muito dura com você hoje em dia, que você não pode ficar chorando, não pode se deixar cair tão facilmente, tem um filho para cuidar. Que isso, depressão pós-parto, isso não existe, isso é lorota. Essas pessoas que falam isso provavelmente não foram acolhidas quando elas mais precisaram. E isso é uma coisa muito delicada, é uma coisa muito sensível para a gente poder lidar e entender dessa maneira. Então, nessas conversas francas, onde a gente pode fazer uma troca franca de experiência e de informação, ali algumas coisas podem se dar em termos de ressignificação. Quem te ajudou quando o bebê nasceu? Será que essas pessoas tiveram ajuda? Ou elas se sentiram muito sozinhas e agora fazem essa posição de exigência de que todo mundo tenha também esse nível de dificuldade de criar e fazer tudo sozinha? Quais coisas que eram as mais difíceis ou que te deixavam mais chateadas nessa tarefa de educar? O que você faria de diferente se fosse hoje? Porque aí já cria uma relação. Essa ponte já está estabelecida quando a gente fala sobre essa passagem de tempo. Isso também provoca empatia em ambas pessoas, porque quem está recebendo o pitaco vai poder entender e contextualizar temporalmente o que está sendo dito.
E quem está dando pitaco vai se dar conta que aquilo que ela está falando talvez não consiga mais acontecer daquela maneira no tempo de hoje, com as informações, com o contexto histórico-cultural de hoje. Essa ponte que se cria é talvez a conexão que está faltando para os pitacos não acontecerem de uma maneira agressiva. É talvez a conexão que está faltando para aquela pessoa que em algum momento não foi acolhida se sentir temporalmente acolhida também. Uma conexão solidária entre as partes. De novo, a sororidade, essa comunidade solidária que partilha experiências, partilha sensações, não num sentido de apontar ou criticar, mas no sentido de pensar junto e qualificar junto a sua própria experiência a partir da troca com outros. Isso que a gente está falando de perguntar da história das pessoas seria um elemento mais preventivo, né, para tentar evitar que venham pitacos nesse formato mais torto, mais agressivo, né, ou mais pejorativo. Acontece que tem maneiras também da gente reagir quando esse pitaco chegou já. Dá para ignorar, dá para fazer alguma piada, alguma ironia em cima disso, dá para também se dar o tempo de explicar por que a gente acredita que aquela forma que a gente está fazendo é a melhor forma. E às vezes, inclusive, dá para sinalizar para a pessoa que aquilo que ela está fazendo não está ajudando muito. De repente, até numa fala assim, olha, isso aqui é bastante difícil para mim. Me ajudaria mais se você me escutasse. Ou me ajudaria mais se você não dissesse coisas que eu deveria estar fazendo e que são contrárias ao que eu estou fazendo. A escolha por qualquer uma dessas reações, seja de ignorar, de sinalizar, de explicar ou de ironizar, vai depender muito da relação que se tem com a pessoa que está dando pitaco. Vou dar um exemplo de uma vez que eu ironizei um pitaco que veio em forma de pergunta, mas que eu senti um pouco a maldade, que foi um tio meu que eu amo de paixão, e eu só consegui fazer isso porque eu amo ele. Foi quando ele me perguntou até quantos anos que eu afinal ia amamentar o meu filho mais velho. Amamentei ele até os 2 anos e 5 meses. E na época ele tinha um pouco menos de 2 anos. E eu já estava tão cansada de responder aquela pergunta, né? Sempre da mesma maneira. Eu vou amamentar até quando fizer sentido pra dupla, pro bebê e pra mãe. A partir do momento que um dos dois não se sentir mais bem com aquilo, ou que eu sentir que estiver atrapalhando alguma coisa, então vai ser o momento a gente começar a pensar em desmamar. Essa era a minha resposta padrão. Mas eu estava tão cansada de dar aquela resposta. E as pessoas não se sentiam respondidas com aquilo. Porque elas queriam uma data, elas queriam assim, semana que vem eu vou parar. Ou ano que vem, ou... Então ali eu fui irônica e falei pra ele, olha... Quando meu filho tiver uns 18 anos, ele vai poder escolher se ele quer parar. Até lá, ele vai sair pra balada, vai pedir um TT e vai estar tudo bem. E ele riu quando ele ouviu isso, meu tio, porque obviamente que ele sentiu que não era o que eu estava pensando de fato. Mas ele parou de me perguntar isso, porque ele sentiu que, bom, isso é uma resposta que talvez não esteja tão pronta como ele queira receber. Mas isso não é possível em todas as relações. Então isso vai de um cuidado de a gente poder analisar que relação suporta que tipo de reação. Então essa decisão de como reagir aos pitacos vai ser uma coisa muito pessoal. Vai ser sentida no momento. Vai ser uma coisa talvez mais de uma ordem intuitiva da pessoa que está escutando, né? E de disponibilidade também interna de lidar com aquele assunto naquele momento. Agora vem a última abordagem que foi sugerida, que é pitaco do bem versus pitaco do mal. Mas é do mal mesmo ou nós que não sabemos receber? Me parece que quem sugeriu isso já está desconfiando de que depende muito de como é que é a relação de ambos que estão envolvidos nessa cena. De como é que está a comunicação entre essas partes. Uma mesma coisa dita em momentos diferentes, de jeitos diferentes e por pessoas diferentes, tem diferentes efeitos sobre nós. Então é um caldeirão de variáveis que estão envolvidos aí que vai fazer a pintura desse quadro daquele momento que a gente recebeu o pitaco. Inclusive a nossa disposição interna de poder receber uma crítica ou uma sugestão, uma dica, enfim, também é uma dessas variáveis. Também vai estar diferente em cada dia. A gente não está disponível o tempo todo, todos os dias. Então me parece que essa responsabilidade, ela é compartilhada entre as partes. Para entender um pitaco, entre aspas, como do bem ou como do mal, quer dizer, mal intencionado ou bem intencionados, né? Se é que dá pra gente dividir isso tão bonitinho assim, vai depender dessa série de variáveis aí. Na minha visão tem a ver com essa
responsabilidade compartilhada entre as partes. Gente, o que eu tinha para dizer sobre pitaco hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês deem muitos pitacos também para mim com relação a assuntos, abordagens, dicas para o futuro, porque eu acho essa interação bastante importante, até para poder saber se aquilo que eu estou falando está fazendo algum sentido para vocês aí. Então, muito obrigada pelas sugestões, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!